A paz do Senhor Jesus para a nossa cidade de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter França de Souza, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. É com muita alegria, é com muito prazer que nós sempre levamos as nossas mensagens. Mas hoje nós vamos gravar uma série de mensagens sobre a patrística da igreja, ou seja, nós vamos falar sobre os reformadores, aqueles homens que deu a sua vida para o Evangelho chegar até nós. Muitos deles foram até Marte, né? E queremos falar um pouquinho da biografia de Calvino, o João Calvino. Porque falar toda a história de João Calvino é impossível, né? Segundo algum historiador calvinista, já tem mais de 500 anos a história de Calvino e até hoje ainda não é conhecido todo o livro, toda a história de Calvino. Então, a biografia, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Calvino, quem foi Calvino, né? Aqui nesse mundo. Calvino, ele nasce na Suíça, no ano de 1509. Calvino foi um grande espelho da humanidade de sua época, ou seja, o mundo dos seus dias pôde conhecer Deus através da vida de Calvino. Muitas nações também pôde conhecer Deus através da vida de Calvino. A biografia da vida de Calvino, ela é muito rica e nós queremos então falar um pouquinho dessa biografia, né? Primeiro, ele foi um grande teólogo, segundo os comentaristas, um dos maiores de sua época. E todos os teólogos contemporâneos iam aprender com Calvino. A sabedoria de Calvino era algo sobrenatural. E aonde Calvino chegava, o João Calvino chegava, ele impactava as multidões. E ele era um homem muito estimado, muito honrado pela sociedade da sua época. Então a sabedoria de Calvino realmente impactava as nações e todos os teólogos de sua época. Ele viveu exclusivamente, somente para Deus, né? E todos que conheciam Calvino admiravam Calvino, não só pelo seu poderio de sabedoria, mas também pela sua honestidade. Ele era um homem honesto, um homem correto, um homem de caráter curado. E não havia como acusar Calvino em nada. Onde ele chegava, todo mundo se curvava diante de Calvino, né? Me faz lembrar também de Daniel, um grande servo de Deus da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada chega a dizer que o mundo de sua época também procurava ocasião para acusar Daniel. Ele foi o primeiro-ministro do Império Medo-Persa, convidado por Dário e Ciro. E Daniel causou um desconforto nos demais ministros, nos demais homens importantes de sua época. Eles vasculharam a vida de Daniel, mas não pôde encontrar nada para o acusar, né? Assim também era a vida de Calvino. Ele vivia exclusivamente, somente para honrar a Deus, para servir a Deus, né? No campo da teologia, ele era respeitado, mas uma das suas obras muito conhecidas foi as Institutas de Calvino, né? Isso impactou muito o mundo da sua época. E mais tarde também, os 5 pontos calvinistas, escritos pelos seus próprios discípulos. Então, a sabedoria de Calvino realmente era uma sabedoria sobrenatural, muito rico de conhecimento, de sabedoria e muito fiel a Deus, né? Então, meus queridos, Calvino, ele pregava as suas doutrinas. E uma doutrina que destacou muito no seu dia, na sua época, é a eleição. Deus, na sua presciência, escolhe os eleitos, aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ser condenados.
Tudo isso era novidade para o mundo de sua época. Essa inteligência de Calvino, a atitude de Calvino realmente era uma escola, né? Até hoje é uma escola para todo calvinista, né? Muito rico de sabedoria, de conhecimento. E também os 5 pontos calvinistas também, muito rico, né? Calvino escreveu mais obras que é Agostinho Pona. Agostinho Pona escreveu 113 obras. Diz alguns teólogos calvinistas que a obra de Calvino ainda era maior do que a de Agostinho, né? Então, o que nós queremos apresentar hoje na biografia de Calvino? É mostrar para todos nós que esses homens eram um diferenciado, era um diferente, era um honesto, correto, sincero. E Calvino era uma pessoa subinteligente, muito franco, muito transparente. Ele não aceitava bajulação, idolatria. Não, ele era muito sistemático. Ele dizia que tudo que ele tinha é Deus que deu a ele. Dele mesmo não tinha nada, né? Tudo era Deus que deu a ele. Ele foi um dos grandes professores da língua original, professor de filosofia, de teologia. Ele teve as melhores faculdades do mundo de sua época e ele deixou para nós um grande legado de honestidade, de sabedoria, de conhecimento. Então Calvino, ele era assim um espelho de Deus para o mundo ver Deus através dos seus dias, através da sua época. Foi um grande reformador, não só na área de teologia, mas na área econômica, na área política. Ele ajudava muitas pessoas na área da política, né? Muitas pessoas carentes, que passavam fome, abandonadas. Ele ia ajudar. Calvino, ele fazia a obra que Jesus mandou, que a igreja primitiva mandou. Ele trabalhava levando pão para os pobres e ajudando os necessitados, as pessoas mais carentes. E tudo que ele fazia para agradar a Deus. Então você vai perguntar a Calvino: você não tem orgulho de nada? Da sua sabedoria, dos seus bens materiais? Ele dizia: não, tudo que eu tenho é Deus que me deu. É para Deus ser louvado, é para Deus ser glorificado. Me faz lembrar do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer que comamos, quer que bebamos, ou seja, tudo que fazemos para a glória de Deus. Tudo que Deus nos dá é para a glória dele, é para o louvor dele. Se te deu sabedoria, você pode fazer um bom seminário, teologia, pode estudar as línguas original, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra de Deus, tudo é para o louvor de Deus, meus queridos. Então, quer que comamos, quer que bebamos, fazendo tudo para a glória de Deus. Essa era a filosofia de Calvino. E faz lembrar também do apóstolo Paulo, no Salmo 103, bendizer a minha alma, Senhor, tudo que há em mim, bendizer ao teu santo nome. Então, meus queridos, a biografia da vida de Calvino realmente foi uma biografia muito rica, apesar de durar tão pouco tempo. Calvino viveu só 54 anos. As suas obras, até hoje, ainda não foi descoberta pelos teólogos. Muita história de Calvino, né? O que nós aprendemos então com Calvino? Calvino não desperdiçava um minuto de tempo. Não, Calvino, segundo algum historiador calvinista, ele dormia 4, 5 horas só. Madrugada, Calvino estava escrevendo livro, estava estudando, né? E levando para o mundo a palavra santa de Deus. Ele era, assim, um grande religioso. Ainda não havia, assim, o protestantismo, né? Não havia o protestantismo, embora Martinho Lutero já tivesse havido a reforma, mas praticamente ninguém conhecia a reforma. Mas assim que Calvino, ele conheceu
as escritas de Martim Lutero, ele mergulhou na teologia paulina do apóstolo Paulo, começou em Romano, e Calvino converteu ao protestante. Como Calvino era muito amado, muito honrado pelo imperador, pelos teólogos, pelo papa, pelos reis, todo mundo, ele era estimado e respeitado, mas Calvino era muito franco e transparente. Ele não escondia nada da verdade. Quando ele descobre a verdade verdadeira, que é a Escritura Sagrada, ele começa a jogar fora muitas coisas que ele tinha aprendido na sua religião, nos dogmas da religião. Ele dizia só a Bíblia Sagrada. E ali trouxe desconforto para Calvino, porque começou a haver perseguição na vida de Calvino. Diz a história que ele sempre estava mudando de endereço, ele era muito estimado e muitos amigos ajudavam a esconder ele, começou a ter perseguição, até ter de morte. É que Jesus falou em Mateus 5, do versículo 10 ao versículo 12. Quando você realmente proclama o nome de Jesus, o nome santo, o nome maravilhoso, o nome bendito, isso vai causar um desconforto nas obras das trevas. As forças malignas, os principados da protestade, vai partir para cima. Então isso aconteceu com Calvino. Ele tinha que esconder de endereço em endereço, por causa da perseguição que era implacável em cima de Calvino. Por que nós estamos perdendo um pouquinho da biografia de Calvino? Não estamos perdendo um pouquinho da biografia de Calvino para deixar registrada na internet o trabalho desse homem. Ele fundou escola e creche, ele fez uma grande obra, não só na Suíça, em todos os países. Calvino estudou em Roma, estudou na faculdade de Roma, estudou na Inglaterra, na Alemanha, né? Estudou em vários lugares. Ele tinha uma sabedoria sobrenatural, de muita vivência, né? Então Calvino deixou para nós um grande legado de homem de Deus, de fidelidade, de honestidade, de amor, de sabedoria. Ele nasce em 1509 e vem morrer no ano 1564. Durou 54 anos. Calvino viveu 100% para servir a Deus. Peço perdão aos ouvintes que eu estou resfriado, né? Peguei um resfriado agora recentemente. Por sinal, ontem passei até de cama, nem almocei, nem jantei. Hoje estou aqui gravando, porque é a obra de Deus. Então Calvino, ele deu a sua vida para servir a Deus. Calvino, ele não teve assim uma família, nem foi vovô, não, ele veio 100% para Deus. Na sua segunda idade, ele conheceu uma aluna dele, uma viúva jovem. Ele casa com essa viúva, mas foi pouco tempo de casamento. Parece que Deus nem queria que ele casasse. E teve um filho, né? Com 5 anos, esse filho morreu. Calvino ficou muito abalado. E logo também, depois dos 7 anos, a mãe do garoto, a viúva, esposa de Calvino, também veio falecer. E Calvino ficou muito abalado, muito triste, muito angustiado. E logo depois de 7, 8 anos, também Calvino veio falecer. Então, meus queridos, a história de Calvino, a história linda, a história bonita. E qual o legado que ele deixa para todos nós, como cristãos? Servir a Deus com amor, com carinho. Calvino, ele passava 10, 12, 15 horas por dia, lendo, escrevendo, dedicando a obra de Deus, ajudando as pessoas carentes, né?
defendendo as pessoas pobres, os seus livros ele vendia, arrecadava dinheiro para ajudar as pessoas pobres. Ele viveu tudo para Deus. E Deus, então, logo chama Calvino para descansar no paraíso, como está no Salmo 115, versículo 16. Aos olhos do Senhor é precioso a morte dos seus santos, não é? Então Deus recolhe esse homem mais cedo um pouquinho, porque ele desgastou tudo na obra de Deus. Ele não soube que adolescência, nem infância, nem mocidade, não. Ele não viveu nenhum amor de pai e mãe, ele não tinha tempo, e nem do seu filhinho de 5 aninhos, ele não tinha tempo. Depois ele perde o seu filhinho, perde a sua esposa, por poucos anos de casado, e logo também ele morre. Então, resumindo, Deus fala conosco na biografia de Calvino, que às vezes você vai sofrer por servir a Deus, quando você serve a Deus de verdade, quando você ama Jesus de verdade. Você vai sofrer? Vai, mas Deus vai estar sempre com os braços abertos para te acolher. Na hora da sua passagem para a eternidade, tem anjos lhe esperando, porque você foi o quê? Um vencedor, como diz Apocalipse. Você venceu as tribulações, você venceu as lutas do dia a dia, mesmo que você recebeu o abandono dos seus amigos, até da sua família, mas Deus nunca vai te abandonar, e nem me abandonar. Então, servindo esse Deus Santo, esse Deus bendito, é a maior vitória de um cristão. Que Deus assim abençoe a todos vocês que ouviram um pouquinho da biografia de Calvino. 54 anos de idade, ele deu para Deus, para a obra de Deus, né? E Deus manda recolher. Que Deus abençoe a toda a Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter França de Souza, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Você querendo algum conselho do pastor Walter, ou algumas visitas no seu lar, nós temos o maior prazer de visitá-lo, né, de aconselhar. Querendo conhecer uma das nossas igrejas, tanto na Zona Norte como na Zona Sul, estão de portas abertas para vocês. Na Zona Norte, é na rua João Leite Oliveira, 403, em Corte Sol, quinta e domingo, às 19 horas, temos culto. Já no Parque das Águas, é Rua Maria Perpétua, número 145, parte baixo. Também, às quartas, sextas e domingos, temos culto. E no Bosco, é na Rua Belo Vale, 95, também às quintas e aos domingos. Temos também culto muito abençoado, por sinal. Há muita gente chega lá na nossa igreja, Deus tem abençoado muito. Em Piranga, é na Rua da Civaga, 706, também às quinta-feiras e aos domingos. As portas estão abertas para nos receber. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado.